A arte aqui que a gente pegou, que é um print, na verdade, da rede social, uma das redes sociais do Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro. Ele publicou hoje, às 6 horas da manhã, algumas das atualizações do que afeta a cidade. É claro, a mega operação afeta mesmo a cidade toda, mas o prefeito do Rio de Janeiro não controla o metrô do Rio de Janeiro, ele controla, por exemplo, os ônibus, né? Fazem parte do que está dentro ali do guarda-chuva da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí o Eduardo Paes disse o seguinte, abre aspas, estamos voltando a cidade para o estágio 1, modais operando normalmente, cidade fluindo com normalidade. Permanecemos atentos, informem-se pelos canais oficiais. E ele continua numa outra resposta a esse primeiro post. Todos os modais de transporte da cidade estão operando normalmente até o momento. Demais serviços públicos também funcionarão normalmente no dia de hoje, fecha aspas aí, do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Você estava falando mais cedo, Carlos, sobre o quanto a cidade ontem ficou realmente nesses estágios, né? No estágio de emergência, estágio de atenção. É por isso mesmo que o Eduardo Paes coloca ali numa linguagem que talvez só o carioca consiga entender, que é o estágio 1, mas basicamente ele está ali dizendo que a cidade hoje amanhece traumatizada, mas com o serviço funcionando normalmente. Ontem as pessoas foram atingidas na academia, as crianças não foram para as escolas, a comunidade, como hoje a gente vem mostrando, acordou com 40 corpos jogados nas ruas. Então, ontem foi esse caos das comunidades dos complexos do Alemão e da Penha, tentando sobreviver no fogo cruzado. E hoje o Eduardo Paes, o prefeito, diz que, para além do trauma, a cidade volta a funcionar normalmente, né, Carlos? Exatamente esse tipo de integração que nós falamos, né? A cidade do Rio de Janeiro, como todos vimos ontem, ela foi diretamente impactada pela ação do Estado. Então, é preciso que o município também esteja atento a esse tipo de reflexo, que dê respaldo à sua população, aos moradores do município, sobre serviços prestados, que oriente sobre onde as informações serão repassadas, sobre quais canais devem ser acompanhados, porque, infelizmente, em situações como essas, nós vemos diversas informações falsas sendo replicadas, sendo espalhadas, causando um pânico desnecessário nas pessoas, ainda que estejamos em estado e situação de atenção. Mas, como você bem disse, né, a situação entra em estágio de normalização, mas o trauma fica. Como é que você explica para uma criança que passou por essa praça, por exemplo, que tem 40 corpos, mais de 40 corpos esticados e que a vida deve seguir normalmente, sabe? Não estamos diante de um dia normal, não estamos diante de dias normais. É extremamente traumatizante, sobretudo para quem está vivenciando essa situação de perto, para quem teve que carregar cadáveres, né? Entrar em regiões de mata para recuperar corpos. Para quem teve que ficar debaixo de cama, para quem teve que ficar jogado no chão por conta de horas e horas de tiroteios. Então, o impacto fica e será um impacto, infelizmente, longo e muito difícil de ser contabilizado. Ô, Carlos, acho que também vale a oportunidade, a ótima oportunidade de conversar contigo, a ótima por ter você aqui nesse dia tão trágico, né, dessa operação que aconteceu ontem. Hoje ainda segue nas ruas do Rio de Janeiro, porque dos mais de 90 mandados de prisão, 84 foram cumpridos. Ainda tem um número aí de criminosos do Comando Vermelho que as polícias do Rio de Janeiro estão atrás. Então é uma operação que vai seguir, é claro, um número horroroso, gigante de mortos. O governo do Rio de Janeiro segurou um pouco